Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, aqui é o Gustavo Oliveira e William Câmara por aqui. Muito bem, hoje o episódio de hoje, o assunto é o seguinte: o que os Beatles podem nos ensinar sobre uma performance fora de série, tá certo? Então, nos nossos anos aí estudando, treinando, ministrando cursos, workshops, mentorias, coaching, etc., a gente sempre se deparou com uma pergunta para nós mesmos e as pessoas também traziam uma pergunta que era o seguinte: por quê? O que diferencia, o que torna uma pessoa fora de série, com muito sucesso na sua área profissional, se destacando em relação aos outros? O que é isso? Né? O que intriga as pessoas que buscam isso? O que me intriga? O que intriga você? O que intriga você, né, Will? O que você acha, Will, disso tudo? Olha, muitas vezes a gente quer tentar criar uma fórmula para o sucesso, né? Para se tornar realmente uma pessoa fora de série. E eu acho que até tem uma fórmula. É que muitas vezes a gente pega nas variáveis erradas. Então, quando você presta atenção no que realmente faz a diferença ali, quando você está atento para perceber o que faz a diferença, você começa a decodificar a fórmula exata para você conseguir aplicar na sua área. Então, aqui quando a gente pensa sobre habilidades para prosperar, a gente tem várias, nos nossos treinamentos a gente tem muitas habilidades que treinamos, aí, líderes, e empresários e pessoas que querem conquistar sucesso, foco, performance ao longo da vida. Né? E hoje nós vamos falar de duas que a gente sente que são realmente importantes. E a gente vai usar como pano de fundo, para extrair, mostrar essas duas habilidades de 12 que a gente estudou e tem isso organizado, sistematizado. A gente vai trazer uma das bandas de maior sucesso da história, que é os Beatles, e o que eles podem nos ensinar com a história deles. Então, não sei se vocês já leram sobre isso ou não, mas enfim, vamos lá reforçar essa história. Os Beatles, aparentemente, eles tiveram sucesso da noite para o dia, estouraram, A gente tem essa mania, fulano estourou o sucesso, empresa tal estourou o sucesso, empresário tal estourou do sucesso. A gente não vê a história para trás, como é que foi isso para trás. Então, os primeiros anos, a verdade é que eles foram mal pagos e não agradavam a plateia nesses primeiros anos de trabalho deles. Então, de 1960 a 1962, eles perseveraram, Então, eles tocavam em barzinhos, em clubes, etc., ainda desconhecidos, 8 horas por noite, 7 dias por semana. Uau! Então, segundo o Malcolm Gladwell, você já deve ter lido, esse livro, com certeza. Ótimo. Que é o livro Fora de Série. Ele conta essa história em maiores detalhes. Então, de 1960 a 1964, eles já tinham se apresentado ao vivo mais de 1.200 vezes. E se a gente for multiplicar isso pela quantidade de horas, isso já dava mais de 10 mil horas de apresentação em cima de um palco. Caramba! E aí, só depois disso é que eles se tornaram, uma sensação mundial. Então, provado está que não foi um sucesso da noite para o dia. Eles construíram isso, Construíram. Há muito suor e lágrimas que a gente não viu acontecer. E aí a gente pode dizer que foi um fator cumulativo. Foi experiência, foi a resiliência, a autoinspiração, a insistência no sonho. Tinha uma coisa na cabeça e os caras foram na direção que precisavam ter ido. E sem ansiedade, sem querer que a coisa acontecesse imediatamente. Isso é um tema muito relevante que aflige aí muitas pessoas atualmente, que baseados em referências de pessoas que de repente têm um sucesso aparentemente imediato, mas aquilo foi construído ao longo de anos, mas aparece em algum momento, tal como o bambu que demora, meses para crescer a raiz, depois ele sobe rapidinho e fica enorme. Então essa criação dessa estrutura anterior, essa preparação para você realmente chegar lá, importa muito. Então, por exemplo, nós já estamos há mais de 20 anos numa jornada de treinamento, de autoconhecimento, em contato com pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. Então, quando alguém chega e convida a gente para fazer tal coisa, não é porque foi legal aquele podcast. Não, isso é minha trajetória de vida, nossa experiência com pessoas reais que estão fazendo a diferença no mundo. Não é uma coisa do nada. O episódio do podcast é só uma consequência. É um reflexo, é uma tangibilização disso,
mas a gente só consegue estar aqui porque já passamos por muita coisa, muito mais erros do que acertos, né? Você comentou agora há pouco do Gary Vee. É verdade. Não sei se vocês conhecem o Gary Vee ou Gary Vaynerchuk, que é um super empreendedor, né? Americano, e ele tem um monte de empresas, né? E ultimamente ele busca ajudar muito novos empreendedores. E muitas vezes as pessoas chegam para ele e falam: poxa, Gary Vee, já tenho aqui 30 anos e ainda não alcancei o meu sucesso. Ele fala: pô, você é um bebê ainda, 30 anos, e você tem uma história ainda pela frente, né? Então esse fator cumulativo, que é o que a gente está destacando aqui, que é essa atitude de perseverar, como você falou mesmo, da ansiedade, né? Baixar a ansiedade, seguir, como a história dos Beatles nos mostrou. Porque o resultado ele não é imediato, o resultado é consequência de um trabalho bem feito. Então, quando você foca no processo de fazer bem feito a coisa, de realmente ter uma direção, um foco, que é o segundo elemento que nós vamos falar agora, isso faz diferença, porque não é uma coisa que você simplesmente pula para aquele ponto. Você vai construindo, você vai chegando naquele ponto. E aí, sobre foco, esse é o nosso próprio treinamento, né, chama Foco e Performance Sustentável, onde a gente fala sobre 12 habilidades, e a primeira habilidade é o foco. Como é que a gente constrói realmente um foco total, um foco muito afiado para que você consiga chegar onde você quer chegar. E os próprios Beatles, eles não ficaram durante todos esses anos: vamos aqui ser uma banda agora de rock, agora não, agora você é artista plástico, não, agora você é apresentador de TV, não, agora você é jornalista. Tudo é legal, só que não vai dar o fator cumulativo suficiente para ter sucesso, porque você está sem foco, você está cada hora fazendo uma coisa, pulando de galho em galho, porque é mesmo ansioso. Eu adoro essa expressão, pulando de galho em galho. Você está num galho, está tudo para você construir uma vida de sucesso, de repente você vai lá e migra para o outro, sem motivo algum. Cara, segue naquela direção, cria aquele fator cumulativo que faz muita diferença, né? Quando a gente fala de foco, eu gosto sempre de dividir em etapas, né? Porque quando existe um foco de longo prazo, né? Um foco de alguma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos, algumas décadas. Tem um foco de médio prazo e tem um foco de curtíssimo prazo, né? Um foco de médio prazo seria meses, semanas. Um foco de curto prazo seria dias, horas. Então, se você não separa esse foco, você também pode patinar, porque você pode estar errando. Não, eu sou uma pessoa muito focada. Tá, você é focado a longo prazo, mas no momento, nessa janela de tempo menor, você não é tão focado, né? Então, a gente fala bastante no treinamento sobre entender a energia e o tempo que você investe em cada coisa que você faz. Isso faz diferença. Agora, tem uma pergunta, talvez você esteja com isso na sua cabeça agora, que é o seguinte: quando devo desistir de um empreendimento, de um projeto? A gente não vai falar disso hoje, mas isso é um tema legal que a gente pode abordar em uma próxima vez, porque também existe isso, né? Não podemos também ser ingênuos, que às vezes você tem que abandonar alguma coisa, mas a maior parte das vezes não tem, porque a maior parte das vezes você só não ficou tempo suficiente trabalhando sobre aquilo, o fator cumulativo e o foco necessário não foram aplicados suficientemente. O fato de você ter muito foco também inclui que você tem estratégia para sustentar esse foco, né? Então, você tem que estar sempre analisando o cenário, analisando a direção, analisando o mercado, as tendências, as coisas mudam. E como você se preparou para aquilo também. Sim, a tecnologia muda. Você vê hoje, a inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia de uma forma pesada, de uma grande transformação. Então, você tem que se atualizar, você tem que ir ajustando, ganhar velocidade com isso também. Por exemplo, eu já vi muito acontecer dois tipos de situação. Talvez você que está aí nos ouvindo se identifique. Às vezes a pessoa vai montar uma empresa, né, um empreendedor. Aí ele se prepara para ter sucesso em um ano. Cara, vou te dizer, eu não conheço ninguém que bomba em um ano, tá? Então, se você se preparou financeiramente para só um ano e depois, se não der certo em um ano, você vai quebrar, olha, a chance de você quebrar é enorme. Você vai ter que se preparar de uma maneira diferente, tá? Daí é outra coisa, tem que ter uma estratégia, que não é o assunto de hoje, né? E tem um segundo caso, às vezes você não é empreendedor, mas você, por exemplo, se dedica à arte da venda. Então você vai entrar numa empresa, aí eles pagam ali normalmente, né, um fixo pequeno e um variável muito agressivo. Eles falam: 6 meses eu estou bombando já. Cara, nada é assim na vida, né?
Se acontecer é golpe de sorte, mas não é o comum. Então tem que ter um tempo para você amadurecer, vai ter que ter um tempo para você desenvolver essas habilidades que a gente está falando aqui e muitas outras que a gente nem abordou hoje, porque essas duas são só o começo. Eu lembro de um exemplo, eu estava ajudando um diretor, um C-level de uma empresa, onde ele já estava um tempo numa startup e a coisa não estava virando, estava dando trabalho, a coisa não estava prosperando. Você falou do tempo, né? Que às vezes não demora um ano. E ele realmente estava prestes a desistir porque o clima lá, o relacionamento não estava muito bom e nós fizemos um bom trabalho juntos para treinar o foco dele, treinar essa resiliência emocional, né, essa persistência, tirar aquela ansiedade do resultado rápido e demoraram mais 3 anos, mas a empresa dele prosperou de uma forma absurda, onde ele praticamente pôde tirar todo o pé do freio do negócio e poder curtir mais a vida, não precisar estar lá tão presente. Já praticamente aposentou. Sim, né? Mas ele precisou investir mais 3 anos de muita energia, de muito foco, de muito tempo ali para fazer a coisa. Fora os muitos anos anteriores que conduziram ele a estar naquele ponto, naquele patamar. Ele foi a pessoa certa, no lugar certo, que conseguiu fazer algum tempo recorde e realmente criar uma coisa muito diferente, uma diferenciação muito grande para prosperar. Muito bem. Esse foi o nosso assunto de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Acompanhem os outros episódios e te vejo na próxima oportunidade. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!